Muito boa noite, bem-vindos ao Papo Antagonista desta quinta-feira, dia 18. Hoje uma edição especial, porque a gente está com o Sérgio Moro aqui no estúdio. Uma entrevista da qual também participam o Mário Sabino, no estúdio em São Paulo, e o Diogo Mainardi, lá de Veneza. Muito boa noite, Sérgio Moro, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui com você, com o Diogo e com o Mário. Boa noite, Mário. Boa noite, Diogo. Bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado, Moro, por participar desse papo conosco. Eu que agradeço. É sempre bom. Boa noite, Cláudio. Muito bem. Bom, a ideia é justamente fazer um bate-papo, aproveitando aí a sua filiação ao Podemos. E, naturalmente, todas as articulações estão sendo feitas para essa pré-candidatura à presidência da República. Eu gostaria de pegar justamente o gancho da sua filiação. Você fez um discurso que teve uma repercussão muito boa. Nele você trouxe pelo menos duas ideias que eu gostaria de detalhar aqui. Uma é a criação de uma força-tarefa para a erradicação da miséria, e a outra é a criação de um tribunal anticorrupção, um Tribunal Nacional Anticorrupção. Se você puder detalhar essas duas propostas, obrigado. Então, existe um projeto em construção, tá? Eu coloquei meu nome à disposição, nós estamos trabalhando num projeto, conversando com especialistas e também vamos conversar com a sociedade, com as pessoas, todas as pessoas, para ter um projeto que seja factível e tenha credibilidade. Entre as propostas, uma que é fundamental é a erradicação da pobreza. Isso é algo que nos entristece, é algo que nós já deveríamos ter resolvido no passado. E é possível. O Brasil tem uma economia que não vai bem no momento, evidentemente, mas tem uma economia robusta, que tem condições de enfrentar esse problema. Na construção desse projeto, nós temos falado com vários especialistas. Tivemos uma reunião há 2 semanas e igualmente na semana passada para conversar com especialistas em políticas de enfrentamento à pobreza. E esses especialistas, né, eles recomendam principalmente que nós possamos criar uma solução que vá além desses programas de transferência de renda. Os programas de transferência de renda, como Bolsa Família, como era o antigo Bolsa Escola e agora o Auxílio Brasil, são importantes. Mas é preciso ter uma solução mais customizada para o enfrentamento da miséria e da pobreza. Então, a ideia ali é você ter uma governança que possa identificar, em relação a cada vítima da pobreza ou a cada comunidade que tenha esses problemas, qual é a solução específica que possa permitir que a pessoa escape da armadilha da pobreza. Às vezes é uma questão de um emprego, às vezes é uma oportunidade de ensino, às vezes é um tratamento para a saúde. Então precisa ir além dos programas de transferência de renda, sem prejuízo de reconhecer a importância deles. E essa história do Tribunal Nacional Anticorrupção, como é que funcionaria isso? A gente tem o Supremo hoje, acaba tudo indo parar no Supremo, inclusive a própria Lava Jato passou a ser desconstruída via Supremo. Como é que você vai criar um Tribunal Nacional Anticorrupção? Como é que você viabiliza isso constitucionalmente, inclusive? Bem, dentro do projeto, uma parte importante é nós restabelecermos, reconstruirmos o combate à corrupção. Eu tenho dito de maneira muito clara, nós precisamos ir além do combate à corrupção, isso é evidente, mas o combate à corrupção também é algo importante. Não porque é um projeto de vingança ou de punição, não existe qualquer sentimento dessa espécie. Mas a nossa visão é que o combate à corrupção é essencial para que nós possamos viabilizar outras reformas. Boa parte das nossas dificuldades, a minha percepção, nós não conseguimos avançar, não conseguimos implementar essas reformas, porque nós temos uma espécie de captura do Estado, da estrutura do Estado. Parte disso é uma corrupção pura e simples, é suborno, e parte disso é simplesmente a classe política, as autoridades colocando os seus interesses à frente do interesse público, do bem comum. Então o combate à corrupção é fundamental para essa finalidade. Existe uma experiência que é bastante interessante. Em direito comparado, alguns países tomaram esse passo. Um deles é uma experiência muito interessante da Ucrânia. A Ucrânia teve aquela revolução em 2013, 2014, em que houve até deposição de um presidente, e a Ucrânia voltou seus olhos à União Europeia, né, deixando de lado um pouco a ligação histórica com a Rússia.
E uma das percepções foi que não funcionavam os tribunais no enfrentamento da grande corrupção. E eles criaram daí uma Corte Nacional Anticorrupção. É um órgão específico encarregado apenas de julgar esses casos grandes de corrupção. Contaram com ajuda, financiamento e também planejamento da comunidade internacional e formaram essa Corte Nacional Anticorrupção. Como eles fizeram para garantir que os juízes e servidores desse tribunal fossem vocacionados para essa função? Eles abriram oportunidade para juízes e magistrados do país se inscreverem, tá? Também advogados e professores, mas submeteram essas pessoas a um intenso escrutínio, uma diligência para verificar se as pessoas tinham passado de integridade, se eram pessoas vocacionadas, se eram as pessoas que tinham um compromisso, não um compromisso ideológico, mas um compromisso de entender que a corrupção é um problema e deve ser enfrentada. Então é uma das ideias do projeto. Como eu disse, é um projeto que está sendo construído e é um dos problemas que nós temos no país, né? Nós não temos visto nos últimos anos, infelizmente. Tivemos a Lava Jato, que foi um grande diferencial no combate à corrupção no Brasil, mas infelizmente houve um arrefecimento do combate à corrupção. E uma das propostas é essa: vamos encontrar uma solução que seja definitiva, que seja adequada a esse tipo de problema, que é um problema sério. Via emenda constitucional. Moro, né? Eu entendo a parte do julgamento, da condenação, da punição, da corrupção. Mas, em primeiro lugar, eu volto um pouco no tempo e digo que você é um tremendo sortudo, né? Porque você apresentou a sua candidatura e o Bolsonaro entregou os pontos se filiando ao PL do mensaleiro Valdemar Costa Neto, né? Você nem precisa fazer campanha, você já está no segundo turno com um adversário desse. Agora, se coloca uma questão: como é que se governa sem o suborno e sem a propina? Você, evidentemente, não vai subornar e não vai pagar propina, ao contrário do que fizeram Bolsonaro, Temer, Dilma, Lula. Mas como é que se governa, ainda mais estando num partido nanico como o Podemos, com 9 deputados, mesmo que cresça um pouco, você não tem uma estrutura que possa aprovar projetos. Como é que se governa o Brasil sem pagar propina? Como é que você pretende fazer isso? Deixa eu fazer uma ressalva aqui, Diogo, porque a gente pediu para os espectadores mandarem perguntas. E essa foi a pergunta que o Diogo está fazendo, e ele não sabia disso. A pergunta que ele está fazendo foi a pergunta mais repetida que todo mundo fez. A maioria das pessoas que nos acompanham fez essa mesma pergunta que o Diogo está fazendo. Só esse dado que eu acho que só reforça... A voz da nação. Só reforça a tua pergunta, Diogo. Diogo, acho que é uma pergunta muito pertinente. Primeiro, você tem que construir um governo em cima de um projeto. Qual que é a nossa dificuldade hoje? E eu até poderia perguntar para você, poderia perguntar aqui para o espectador. O governo tem um projeto de país? Ou melhor, o governo tem um projeto para qualquer coisa? Não sei, talvez para reeleição apenas, né? E não é um projeto do país. Então, primeiro, nós precisamos ter um projeto sólido, consistente, e esse projeto tem que ser fundado também em princípios, em valores, e precisa ter liderança para esse projeto. Hoje o país não tem projeto e não tem liderança. E quando a gente olha no passado, em muitos casos, também não se vê um projeto sólido de país e liderança. Se nós tivermos um projeto sólido, nós conseguimos construir apoios políticos e alianças políticas em cima desse projeto e em cima dessa liderança. Tem muita gente boa na política, tem gente também ruim, né? Vamos aqui ser sinceros, mas eu sempre tenho a crença que as pessoas reagem aos incentivos que lhes são dados. Se os incentivos são ruins, a tendência é as coisas piorarem. Se os incentivos forem bons, a tendência é das coisas melhorarem. Então, se você tiver o projeto correto, a liderança firme, se você tiver princípios e valores que fundam esse projeto, é possível sim avançar. As coisas não vão mudar da noite para o dia,
tá? Vamos ser bastante realistas, mas nós podemos, pelo menos, colocar o país no rumo certo e num trilho para que as coisas comecem a funcionar. Vamos lembrar aqui uma experiência que houve no passado, do governo do Fernando Henrique Cardoso. Haviam 2 partidos que formaram uma aliança, né, o PFL e o PSDB, e havia um projeto. Tinha problemas naquela época? Tinha problemas naquela época. Mas o país tinha um certo rumo, tinha uma certa direção, e se logrou naquela época algo muito importante que nós não víamos no passado, que foi a estabilidade econômica, que é um dos fundamentos da prosperidade. Hoje, absolutamente contrário, a gente vê, pura e simplesmente, os agentes políticos, o Congresso, com todo respeito, muitas vezes até o próprio Judiciário, trabalhando ali com seus interesses paroquiais, sem aquela visão de país. Isso muito deve ser tributado na conta do Poder Executivo, que não tem rumo. O presidencialismo exige que nós tenhamos um presidente com liderança, um presidente que seja um modelo. E nós não temos isso. Vamos ser bastante francos. Você vai pedir para não votarem no Lira e no Renan? Porque o problema todo, acho que é o que o Diogo está botando, é que você, se você tiver... Você, por mais que você governe, por exemplo, pelo exemplo, né? Se você tiver um Congresso reeleito, esse Congresso que está aí reeleito, você está empichado em 6 meses, né? Se muito. Não, como eu disse, você tem que traçar linhas, princípios que você não ultrapassa, mas você tem que dialogar com todas as pessoas. E aí você constrói o projeto, você constrói a política em cima de um projeto definido. É possível avançar, a gente não está, vamos dizer assim, condenados à corrupção, ao suborno. Outros países já tiveram situações difíceis, tão difíceis como a nossa, e eles vão avançando paulatinamente. Nós mesmos já tivemos em situações piores. Nós passamos mensalão, nós passamos petrolão, durante a Lava Jato nós vimos o país avançar, né? Agora estamos numa situação ruim, mas daí a dizer que não tem saída dessa situação, aí eu não acredito nisso. Eu acredito no potencial que nós temos, né? Cada brasileiro e também como país, de nós irmos adiante. Não vejo um beco sem saída. Se eu visse um beco sem saída, eu não estava aqui. Claro. O Mário está querendo perguntar. Ô Moro, como é que você vê, o que você sente ao observar, ao ver um ex-condenado pela justiça, em 3 instâncias pelo menos, ser recebido como chefe de Estado na França, como é o caso do Lula? A mim me dá um tremendo desânimo, e eu imagino que há muitos brasileiros. Mas o que você sente, já que você vem sendo, inclusive, atacado pelo próprio Lula nesse cenário, nessa cena internacional, nesse palco aí que ele conseguiu? Eu vejo isso com muita clareza durante a Operação Lava Jato. Ou melhor, vamos dar um passinho atrás. O Brasil sempre teve uma imagem ruim na comunidade internacional em matéria de corrupção, tá? Teve um episódio até um pouco antigo, na década de 90, em que um relatório de um secretário de comércio dos Estados Unidos afirmou que o Brasil tinha corrupção endêmica. E aquilo gerou toda uma movimentação e correções diplomáticas, mas era um pouco a verdade dos fatos. Em filmes de Hollywood, o Brasil muitas vezes aparece como um destino final de criminosos que fogem da lei. Durante a Lava Jato, essa visão do país mudou. E o Brasil começou a ser visto como um país que estava fazendo a lição de casa. Estava enfrentando a impunidade da grande corrupção. Né? Criminosos que roubavam e permaneciam livres estavam finalmente pagando pelos seus crimes. O Brasil passou a ser visto também como um exportador de provas, né? Houve uma onda anticorrupção na América Latina, principalmente, em certa medida na África, em decorrência dos trabalhos que foram feitos aqui no Brasil. Isso levantou a reputação internacional do Brasil de uma maneira incrível, né? De uma maneira muito positiva. Houve depois, infelizmente, alguns retrocessos nesse combate à corrupção, e houve também uma tentativa, baseado em fatos que não são verdadeiros, de desconstrução da Lava Jato.
Nós temos que recuperar essa trilha, né, e demonstrar a verdade daquilo que aconteceu. Por isso que eu tenho dito, disso, inclusive no meu discurso, nossa grande arma nessa jornada vai ser a verdade, vão ser os fatos. Nós não vamos trabalhar como fazem os extremos, com fatos alternativos, com mentiras, com reconstruções históricas. Então nós precisamos repor a verdade dos fatos, Mário, tanto aqui internamente, como em parte da comunidade internacional. Às vezes as pessoas podem se equivocar, ter uma visão errada daquilo que aconteceu, mas a verdade está dentro das pessoas, elas precisam ser lembradas. Você conta com alguma assessoria internacional, Moro? Porque o PT, ele é muito, como tem muitas articulações, né? Assim como todos os partidos de esquerda do mundo. Muitas articulações, muita gente internacionais, conta com muitos simpatizantes e tudo mais. Inclusive que assinam artigos contra a Lava Jato, atacando a Lava Jato, atacando a sua figura, dos procuradores, em jornais, por exemplo, como o New York Times. O New York Times deu primeira página para o diretor aí da Sciences Po, que recebeu o Lula lá em Paris. Você tem uma equipe de assessoria internacional que possa, por exemplo, fazer um contraponto, te ajudar a fazer um contraponto na Europa, nos Estados Unidos, a respeito da Lava Jato? Olha, eu tive até recentemente nos Estados Unidos e posso lhe assegurar que a visão predominante nos Estados Unidos sobre a Operação Lava Jato é extremamente positiva. Até porque o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente tentam construir narrativas que são absolutamente fantasiosas, né? Inclusive na linha de que foi uma conspiração norte-americana fundada no DOJ durante o governo Obama, né? E a relação que ocorreu entre o ex-presidente Lula, o governo Lula e o governo Obama não foi das melhores, vamos dizer assim. E esse tipo de narrativa não emplaca nos Estados Unidos, porque você tem lá instituições bastante sólidas. Então, as pessoas têm presente que essa narrativa é falsa, né? Então, às vezes, o que acontece? Se tem espaço em algum veículo de mídia, se tem um espaço com alguma pessoa, com alguma personalidade, mas isso não revela, isso não é um indicativo de que a visão que existe sobre o trabalho que foi feito na Lava Jato é esse. O que existe são algumas opiniões isoladas, dissonantes, mas eu posso lhe assegurar, a visão predominante, né, a visão que prevalece é de que aquilo foi um esforço muito positivo realizado pelo Brasil. Tá? E, Moro, eu tenho certeza que isso também ocorre no próprio Brasil. As Sim. pessoas entenderam a prisão do Lula, apoiaram a prisão do Lula. Nada mudou desde então, exceto o fato de que, depois de anos e anos e anos, ele ganhou um atestado ilegítimo do STF, depois de uma manobra absurda, em que decidiram uma incompetência do tribunal. E eu não perderia muito tempo discutindo isso daí. Eu acho que o ponto central que deve ser discutido na sua campanha é por que os poderosos continuam impunes no Brasil. Quer dizer, como é que depois de tantos anos, depois de 3 graus de juízo, como disse o Mário, depois de todas as decisões que foram tomadas sobre a competência da Lava Jato para julgar o Lula, como é que depois de tanto tempo, não só os processos foram jogados no lixo, todas as provas foram jogadas no lixo. Acho que isso provoca incompreensão e escândalo da população. E é preciso explicar que, para termos um país um pouco menos bananeiro, não pode haver impunidade. Um poderoso como Lula não pode escapar graças a uma tramóia urdida nos tribunais superiores. Acho que esse é o ponto central. A gente tem que restabelecer a verdade dos fatos. Nunca houve uma cruzada pessoal contra o ex-presidente. O que houve foram investigações que revelaram que a Petrobras foi saqueada. Ou, vamos aqui dizer que a Petrobras não foi roubada como nunca antes na história desse país. O que tinha era um modelo de corrupção, que não era só na Petrobras, também vamos deixar claro. Isso também contaminou outras estatais,
contaminou outros órgãos do governo federal. E isso era utilizado para enriquecimento ilícito, tanto de agentes públicos, por exemplo, diretores da Petrobras, como também de agentes políticos. E também era utilizado para financiamento ilegal. E as provas existem torrencialmente. Os processos que foram julgados, né, muitas vezes se coloca assim, o Moro julgou, o Moro condenou. Não, não foi nada disso. Eu, atuando como juiz de primeira instância, proferi sentenças em que eu reconheci vários desses crimes. Sentenças essas que foram julgadas também, avaliadas também no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Corte de Apelação Federal. 3 magistrados, né, absolutamente sérios, profissionais, sem qualquer espécie de animosidade pessoal contra quem quer que seja. A grande maioria dessas decisões foi igualmente mantida no Superior Tribunal de Justiça. E aí nós estamos falando de 5 magistrados, né, profissionais, pessoas sérias. E as pessoas viram as provas, as pessoas sabem a verdade, elas conhecem os fatos. E o brasileiro tem uma verdade fundamental, que é um povo honesto. O brasileiro sabe que roubar é errado. Então, às vezes, apenas o que nós precisamos aqui é lembrar um pouco da realidade dos fatos, porque é tanta mentira, tanta mistificação, que as pessoas acabam muitas vezes até se perguntando, tem justiça no país ou não tem? Né? Roubar é mesmo errado? As pessoas sabem que roubar é errado e as pessoas querem justiça. Essas são verdades simples que não mudam, em que pese todas essas mentiras que são contadas. Agora, você fala que nunca foi pessoal, obviamente, você estava como juiz atuando nesses casos todos, só que depois disso você virou ministro da Justiça, depois saiu, hoje você é alvo, né? Desde então você tem sido alvo de fake news, alvo de narrativas, de um lado os bolsonaristas chamando de traidor, atacando sua família, do outro lado os petistas também atacando você pessoalmente, te chamando de juiz parcial. Você viu todo o seu trabalho indo para o lixo pelas mãos dos ministros do STF. A campanha de 2022 não passa a ser pessoal? Uma pergunta aqui, a do Cláudio, por favor. Posso? Claro. Posso engatar uma pergunta? Claro, É simples. Claro. Em conversas que nós temos com as pessoas e tudo mais, de diversos ambientes, né, o fato de você ter aceitado o convite do Bolsonaro para integrar o governo dele é muito mal visto. E isso será usado, já está sendo usado contra você. Você não se arrepende de ter aceitado o convite do Bolsonaro para ser ministro da Justiça e Segurança Pública do governo dele? Mário, respondendo a sua pergunta e também a do Cláudio, coloquem-se na minha posição em 2018. Um novo governo, tá, eleito, o presidente, havia controvérsias em cima da figura do então deputado Bolsonaro? Havia. Mas também não havia uma chance de dar certo. Não houve ali mais de 50 milhões de brasileiros que fizeram uma aposta, né, uma crença de que poderia dar certo. Claro que muitos ali votaram também porque não queriam que era naquele momento simplesmente dar o aval a todo o modelo de corrupção que vinha do governo dos Partidos dos Trabalhadores. Você tinha um candidato ali que não fez o meia-culpa. Você tinha o Partido dos Trabalhadores que não reconheceu os erros, como não reconhece até hoje. Mas você teve uma eleição legítima e as pessoas depositaram a esperança. Havia uma chance de dar certo. Eu estava lá como juiz da Operação Lava Jato, entendia que já tinha feito a maior parte do trabalho que me cabia e eu sabia que viria uma reação. Havia conhecido os magistrados da Operação Mãos Limpas, tiveram aqui no Brasil, inclusive, Percamilo Davigo, Gerardo Colombo, o Antônio de Pietro, e todos eles unânimes em me dizer, houve uma reação e que minou, enfraqueceu o combate à corrupção. Fizemos tudo o que podíamos como magistrados, mas ainda assim o sistema revidou. E eu vi no convite uma oportunidade, né, de ir ao governo, tá, e consolidar esses avanços anticorrupção. Além de trabalhar em outros temas, como por exemplo combate ao crime organizado e combate à criminalidade violenta, que era o foco do Ministério da Justiça na minha época,
para melhorar a vida das pessoas. Tendo essa possibilidade, eu me vi naquela situação, como é que você vai dizer não à chance de construir um país melhor? E aceitei. Agora, o meu compromisso era com meus princípios, com meus valores e o compromisso também com as pessoas, com os brasileiros e com as brasileiras. Então, permaneci no governo. Quando constatado que o governo havia traído esses compromissos, que o projeto do governo não era consolidar os avanços anticorrupção, quando constatado que o governo não cumpriria aquela promessa de não proteger ninguém contra investigações, eu saí. Eu podia estar lá, no governo, hoje, como ministro. E ministro é um cargo de prestígio, de poder. Né? É difícil você abrir mão de um cargo de ministro, mas é mais difícil você abrir mão dos seus princípios e dos seus valores. Quando eu cheguei nesse momento de dilema, eu saí. Eu acho que isso mostra, né, a credibilidade. Isso mostra que o meu compromisso, desde o momento que eu aceitei o convite do presidente, foi com as pessoas, foi com o projeto da consolidação dos avanços anticorrupção. Não fui ali por poder ou por prestígio. Mas você não respondeu o Mário. O Mário perguntou se você se arrepende. Não me arrependo, Mário, porque eu acho que eu tomei a decisão correta segundo as informações e as circunstâncias da época. Vou lembrar que quando eu aceitei, né, esse convite, houve até um entusiasmo enorme, né, da população. Houve pesquisas que foram feitas que apontaram uma aprovação de mais de 80% da população por eu ter aceitado. E eu ouvi até de pessoas, né, ouvi de pessoas o seguinte: olha, que alívio que você aceitou, porque você, além de tudo também, além de ter a possibilidade de construir esse projeto de melhorar o país, você vai servir como anteparo a roubos, né, autoritários ou posturas que não condizessem com aquilo que a gente chama de Estado de Direito, do governo de leis. Ou seja, eu era um juiz, né? Eu tenho um compromisso com a lei, eu tenho um compromisso ali com a justiça. E eu também me vi dessa maneira, como um garante contra eventuais arroubos do governo. E atuei dessa maneira, até o momento que o presidente resolveu passar por cima das minhas decisões, interferir dentro do ministério, e aí realmente eu vi, não faz sentido mais permanecer, porque a minha presença já não protege nada. E aí eu precisava sinalizar essa ruptura. Deixa eu só, eu queria que você me respondesse, você não me respondeu. Espera só um pouquinho, porque ele não me respondeu aqui, porque... Não respondi? Não, eu te perguntei justamente se, tudo bem, não era pessoal enquanto você era juiz, mas depois de tudo que você sofreu pessoalmente na sua vida, né, na sua vida em família, você teve que sair, você teve que ir para os Estados Unidos, arrumar um outro emprego, a sua vida virou de ponta cabeça, você teve que largar uma carreira, você vem sendo massacrado, né? A gente tem visto aí nas pesquisas o nível de rejeição que existe em relação à sua imagem é fruto dessa narrativa bolsonarista e petista. A campanha de 2022 não passa a ser uma questão pessoal também? Você está num segundo turno com o Lula, por exemplo? Acho que cultivar rancor ou espírito de vingança é algo que faz mal, né? Faz mal para os outros e faz mal para você. Então eu tomei essa decisão de oferecer meu nome, tá, para o país, para esse projeto, e é um nome que não vai estar sozinho, nós estamos construindo isso, tá? Mas eu fiz isso com um propósito de fazer o bem, de não fazer o mal. Então, assim, não cultive esse tipo de sentimento, esse rancor, esse tipo de coisa não é da minha natureza. Então não tem nada disso aqui envolvido. Nunca foi pessoal em relação ao ex-presidente Lula, eu fiz meu trabalho. Como hoje, embora eu esteja frustrado, como a grande maioria dos brasileiros em relação ao governo e as promessas não cumpridas, eu não tenho nenhuma animosidade pessoal, entendeu? Eu não gosto de cultivar sentimento ruim. Acho que isso faz de você uma pessoa, com o tempo, amarga e algo que não traz bem para ninguém. Moro, como é que você definiria, e falando então os ataques no Brasil são ad hominem, né, em geral. Então, de fato, é preciso ter um pé, né, na santidade
né? Até para não levar isso para o plano pessoal. Eu acho quase impossível. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes é o seu antípoda, né? Ele, inclusive, ele tem uma atitude bastante ativa, né? No enxovalhar a sua reputação, né? No enxovalhamento da sua reputação, né? Ele, por exemplo, agora em Portugal, afirmou em relação à sua candidatura e a candidatura do Deltan Dallagnol, né, que vocês, na verdade, agora estavam despidos da toga, mas que vocês já faziam política com toga. Então, eu gostaria de entender essa figura do Gilmar Mendes, ela não o assombra nos seus pesadelos, né? Você não sente nenhuma raiva do Gilmar Mendes? Eu não acredito que você não sinta raiva do Gilmar Mendes, você não xingue o Gilmar Mendes no íntimo. Não estou querendo que você faça isso aqui. Aliás, até seria interessante do ponto de vista de audiência, né, Rob? Eu posso fazer por ele, se você quiser. Mas assim, em poucas palavras, como é que você definiria o ministro Gilmar Mendes? Olha, que foi, vamos lembrar, que foi o condutor, né? O condutor da sua suspeição no STF e que usou prova ilícita, né? Que são as mensagens que foram hackeadas, né? Como reforço argumentativo, né? Ele e outros ministros. Mas ele é que destruiu também a prisão em segunda instância, né? Pois que gerou toda essa reviravolta na Lava Jato. O primeiro ponto foi a mudança dele de uma hora para outra. Ele que apoiava a prisão em segunda instância e deixou de apoiar num determinado momento, quando o PT não estava mais no poder. A propósito de bilis pessoal. Olha, talvez vocês não acreditem, mas assim, o trabalho que foi feito como juiz, tá? Eu sempre encarei como meu dever, tá? E eu vi esses avanços no combate à corrupção com muita alegria, porque a minha percepção é que o país avançava. Tá? Avançava no sentido de afirmação da justiça. Quem cometeu crime tem que pagar pelos seus crimes, é simples assim. Se você rouba dinheiro público, você tem que ser punido, você não pode ser premiado. O que era a realidade do Brasil, mas mudou durante a Lava Jato. Infelizmente, nós temos visto retrocessos nesse sentido. Tá? E também por entender que o combate à corrupção permite que nós tenhamos políticas públicas mais eficientes e que nós possamos avançar também nas reformas necessárias para nós melhorarmos a vida das pessoas. Então eu via com bastante felicidade isso, mas eu nunca vi isso como um projeto voltado para mim, nunca foi um projeto pessoal, foi um projeto de construção, de melhoria das instituições. Quando eu vejo esses retrocessos, seja vindo do Congresso, seja vindo do Presidente da República, seja vindo do STF, né? E aqui vamos também dizer que existem vários ministros do STF comprometidos com o avanço no combate à corrupção, ministros com decisões e discursos bastante sólidos. Vou destacar aqui um ministro, não vou ficar nominando, porque isso é um pouco complexo, mas o ministro Luiz Fux, por exemplo, presidente do Supremo Tribunal Federal, tem um discurso muito consistente e decisões bastante firmes em relação ao combate à corrupção. Tá? Então a gente não pode também fazer essa generalização. Mas vi esses retrocessos com tristeza, mas jamais trato essas questões do ponto de vista pessoal. Eu tenho uma grande admiração, né? Talvez até por estar presente até pouco tempo nos Estados Unidos, mas mesmo antes, nós podemos fazer um comparativo com a nossa época atual, essa polarização excessiva, com que os Estados Unidos vivenciou na época da Guerra Civil, né, em que havia a questão da abolição da escravidão, houve a Guerra de Secessão, e aquilo gerou muito rancor, muito mais do que nós temos hoje no Brasil. Graças a Deus não temos nenhuma guerra civil. Quando houve a vitória, né, da União frente à Confederação, o que você poderia ter? Você poderia ter um banho de sangue, né? Você poderia ter a vingança, a retaliação. Mas aí você tem um líder, né? Você tem uma liderança que diz, olha, nós precisamos reconstruir o país, né? Nós precisamos tratar a todos sem malícia e com caridade, né? Que era o Abraham Lincoln. Então, acho que esse tipo
de movimento, que é o movimento que nós precisamos hoje, quando nós vemos esse país dividido, pelo menos do ponto de vista político. É a política contaminando as pessoas comuns, gerando animosidades. Então nós precisamos ter um discurso de conciliação, o que não significa aí, que eu acho que é um erro, que muitas pessoas, quando falam em conciliação, esquecem que nós precisamos ter também princípios, valores, e nós precisamos ser vigorosos. Agora, nós não devemos ser agressivos. Então, assim, a minha opinião sobre fulano X ou fulano Y, eu acho que não importa tanto. Agora, eu sim vejo com tristeza o enfraquecimento do combate à corrupção, mas não vou tratar essas questões do nível pessoal. Justiça e conciliação. Deixa eu aproveitar o Moro. gancho. Só um pouquinho, Cláudio. Oi. Cláudio, só um minutinho. Eu entendi, Moro. Tá. Para você, então, Gilmar Mendes é o general Robert Lee, né? O general sulista. Tá certo. Essa comparação, essa circunvolução, né, em relação à guerra de secessão. Bom, mas ele... O general Lee é uma pessoa, embora tenha um revisionismo histórico, mas é até uma pessoa que foi admirada pelos seus talentos militares, né, nos Estados Unidos. Claro que ele estava do lado errado daquela guerra, a causa era errada, não é? Mas era uma pessoa que ainda tem uma admiração em certos setores. Mas ele não sugeriu... Olha aqui. Sem dúvida o Gilmar Mendes tem muitos talentos militares. E do lado errado também. E do lado errado. Mas o Lee não sugeriu o semipresidencialismo quando você entrou em campanha. O que você acha dessa proposta? Inclusive é a grande pauta do tal do Fórum de Lisboa desses últimos dias, que ele está reunindo. Ele diz que é um fórum jurídico, mas convida todos os políticos, inclusive vários deles réus, né, da Lava Jato, todos eles reunidos em Lisboa, discutindo o semipresidencialismo. O que você acha dessa história, esse semipresidencialismo? Nós temos uma tradição no Brasil que é o presidencialismo, desde a República. Né? Na minha vez, vamos discutir. 1891. E é um modelo que tem os seus problemas, certo? Mas pode funcionar. Nós temos a experiência lá dos Estados Unidos. O que eu sinto que as eleições, as pessoas querem escolher, né, o mandatário maior. Nós tivemos o movimento da direta já, lá em 1900, no meados da década de 80, que foi algo que atraiu milhões de pessoas nas ruas. Tinha também, evidentemente, a bandeira da redemocratização, mas era muito fundada na possibilidade de escolher o presidente. Não acho que essa proposta do semipresidencialismo vai ser algo atrativo para as pessoas. O que o cidadão brasileiro vai entender é que estão tirando o direito dele de escolher a liderança do país. Claro que a liderança tem que trabalhar com o Congresso. Isso é importante, tem que ter o diálogo. Certo? Agora, eu tenho minhas dúvidas se você concentrar o poder executivo na mão de uma espécie de primeiro-ministro no Congresso, se seria realmente uma decisão sábia, porque nós temos aí um multipartidarismo excessivo, uma fragmentação entre os partidos que dificulta a coalizão e a formação de uma vontade mesmo nas mãos de um primeiro-ministro. E nós tivemos vários, aqui na nossa história recente, várias lideranças parlamentares que tiveram sérios problemas legais, inclusive presidentes da Câmara dos Deputados, não é, que seria talvez hoje o nosso equivalente a primeiro-ministro, embora teria aí uma mudança, que responderam processos, pessoas que foram presas, foram condenadas por corrupção. Então não acho que essa seja a solução para os nossos problemas e acredito que isso vai ter uma grande resistência para o cidadão brasileiro, que vai ter a percepção que estão tirando dele o direito de voto. É muito popular, sim, nas reuniõezinhas lá, nos almoços, tal, nos convescotes, mas eu não acho que essa proposta tem um apelo popular suficiente para vencer as resistências que vai enfrentar uma proposta dessa perante a população brasileira. Diogo? Moro, e a reeleição? Você vai se recandidatar em 2026, depois de ser eleito em 2022? Ou você abdica dessa possibilidade e apresenta uma emenda constitucional para abolir a reeleição em todas as esferas e todas as Eu já cargos? posso te responder categoricamente, Diogo. Sim, né? Eu acho que um dos males que nós tivemos foi o Instituto da Reeleição,
tá? Que faz com que lideranças fracas passem desde o primeiro dia após eleitas, pensarem já em construir um governo fundado unicamente na oportunidade eleitoral. Nós vimos vários estelionatos eleitorais de último ano de mandato, apenas para garantir essa reeleição, a um custo enorme para o país. Se diz, por exemplo... agora, né? Se diz, por exemplo, que uma das causas da grande recessão de final de 2014 até 2016 foi um rombo das contas públicas agravado não só por políticas econômicas equivocadas, mas por um desejo de reeleição em 2014. E outro, nós estamos num contexto que nossas instituições são fortes, mas nós vimos aí como elas podem ser ameaçadas por autoritarismos. Nós estamos na América Latina, nós temos ainda riscos de populistas e de caudilhos. Então é melhor para todo mundo que nós não tenhamos o Instituto da Reeleição. Nesse aspecto, o melhor a fazer é, no primeiro ano do mandato do novo presidente, que seja apresentada uma proposta de emenda à Constituição para eliminar o Instituto da Reeleição para cargo do Poder Executivo. Eu faria aqui uma concessão de não incluir nessa proposta os governadores que forem eleitos em 2022, para evitar uma resistência na política desses novos governadores em relação a essa proposta. E, igualmente, os prefeitos de primeiro mandato que foram eleitos em 2020, mas valendo desde logo para o presidente da República. E também é uma forma, né, de conseguir credibilidade. Como eu mencionei agora há pouco, um dos problemas que nós vemos hoje é que a população olha o governo, olha muitas vezes os representantes eleitos, e a crença que a população tem é: não, esses caras só estão trabalhando para eles mesmos. Quem que está pensando na população? Quem que está pensando em melhorar a vida das pessoas? Estão pensando nas eleições. É uma maneira da classe política também se posicionar e colocar: olha, nós vamos ter aqui um compromisso em reformas, em melhorar o país, em diminuir a inflação, em melhorar o emprego, em trazer comida para o prato das pessoas. Não estamos pensando em nós mesmos nesse momento. Pode ser um gatilho para impulsionar credibilidade e novas reformas. Tudo o que a gente está conversando até aqui tem a ver com aprovação no Congresso. Qualquer emenda constitucional, enfim, reeleição, pacote disso, pacote daquilo. Eu queria falar de eleição agora, né? Porque você está no Podemos, é um partido pequeno, é um partido que ainda não se estruturou regionalmente nos estados, né? Você vê que ainda tem palanques fechados, seja para o Bolsonaro lá no Paraná, seja para o Cláudio Castro, que é Bolsonaro também, ali no Rio de Janeiro, né? No Paraná você tem o Ratinho Júnior, que apoia o Bolsonaro. No Rio de Janeiro você tem o Cláudio Castro, que apoia o Bolsonaro. Você tem em São Paulo o Rodrigo Garcia, que apoia o Dória. Enfim, você tem um partido que precisa se estruturar, que talvez ainda não te ofereça as condições para você ter esses palanques regionais, porque uma candidatura presidencial precisa ter palanques estaduais, você precisa ter candidatos a deputados fortes que sirvam como cabos eleitorais seus, você precisa ter candidatos a governos fortes que também abram o seu palanque para você também pedir votos nesses estados. E tudo isso parte de uma articulação partidária, uma articulação enorme, um pragmatismo que você precisa ter também para unificar parcelas, né, ou pelo menos partidos ou parcelas desses partidos, para você construir, inclusive, essas candidaturas majoritárias fortes para você renovar o Congresso e aí sim você passar a ter alguma chance de governar e de executar os seus planos. Esse é um resumo. Qual é o estado das coisas hoje dessa sua pré-campanha? Claro, você acabou de se filiar, ainda é tudo muito cedo, mas você vê no Podemos essas condições? Você entende que o partido está conversando, buscando essas alianças com outras legendas? Que legendas você considera que sejam possíveis integrar uma campanha presidencial? A gente há poucos dias publicou
que você recebeu uma proposta, inclusive até de filiação da União Brasil. Por favor. Cláudio, para você conseguir avançar num projeto político, você tem que ter uma base sólida, tá? Eu recebi o convite para ingressar no Podemos, também recebi convite para ingressar em vários outros partidos, e não é de agora, certo? O que me levou a escolher o Podemos. O Podemos tem um grupo de parlamentares, tá, que tem atuado com uma pauta muito correta em relação a temas que para mim são importantes. Por exemplo, é um dos partidos que fechou questão quanto ao fim do foro privilegiado. É um dos partidos que fechou questão em relação à volta da execução em segunda instância. E isso eu observava desde a época que eu era ministro da Justiça. Né? Então, assim, quando eu tomo essa decisão de ingressar na política, pelos motivos que já mencionei, né? Nós temos que defender o legado da Lava Jato, nós precisamos reconstruir o país, nós precisamos construir um projeto de país para que a gente melhore a vida das pessoas. Eu preciso encontrar um local, um partido que tenha esses mesmos princípios e esses mesmos valores. E existe um grupo extremamente qualificado dentro do Podemos. É complicado ficar nominando, mas vou citar um deles, né? O senador Álvaro Dias é uma referência nacional na ética, na política e em relação a essas pautas específicas. Então eu me senti bastante confortável em aceitar o convite do Podemos. Dentro do Podemos, claro, o Podemos é um partido que tem um potencial enorme para crescer, mas eu também tenho ciência de que nós podemos construir alianças com diversos outros partidos ou com indivíduos dentro dos outros partidos, porque tem, né, a gente não pode ter essa visão equivocada ou pessimista de que política não presta. Tem muita gente boa na política, tem muita gente boa que espera o quê? Uma oportunidade e os incentivos corretos para fazer a coisa certa. Mas se você não tem liderança, você não consegue ir em lugar nenhum. Se você não tem princípios, se você não tem valores, você não vai avançar. Agora, você precisa de uma base. Então, eu me sinto muito confortável no Podemos, sem prejuízo de nós construirmos alianças. Mas você citou o Álvaro Dias. O Álvaro Dias está num acordo com o Ratinho Júnior para ele se candidatar à reeleição lá no Paraná. E o Ratinho Júnior está coligado com o Bolsonaro. Quer dizer, como é que você vai fazer campanha no Paraná, por exemplo, se o teu senador do teu partido está na aliança com o presidente da República? Há muito tempo, até as eleições, nós vamos ter que verificar todos esses fatos. É claro que nós vamos procurar sempre agentes políticos e projetos que comunguem com o nosso entendimento. Né? É possível, sim, construir palanques estaduais, palanques regionais, entre vários partidos e entre vários candidatos, mas é muito prematuro para fazer algumas afirmações, inclusive que acho que você fez aí. Não, nós vamos ter que analisar os acontecimentos. A análise que a gente faz é o quadro atual, né? Nós estamos muito longe das eleições de outubro. Então muita coisa pode mudar. Moro, só pegando aqui o gancho, estamos muito longe das eleições de outubro. Qual é o seu prazo? Seu prazo, eu digo, para se candidatar. Porque, eu não tenho prazo de validade, não, viu? Não é prazo de validade. A questão é a seguinte: quando você conversa, como nós conversamos, né? Com líderes políticos, caciques, enfim, gente que está aí na política, boa parte deles não acredita que você irá ser candidato ao presidente da República, que você vai desistir diante das dificuldades que surgirão. E também põe na dúvida que você atingirá um patamar de intenções de voto suficientemente grande para atrair partidos e políticos para o seu projeto. Bom, enfim... Independentemente desses dados, eu queria entender, você tem para você mesmo, não é um prazo de validade, mas assim, se chegar lá em abril, maio, e você não conseguir tecer aliança, se você não conseguir decolar nas pesquisas, você vai se lançar candidato a presidente da República ou você vai se candidatar a outro cargo? Ou a entrada na política é só para ser presidente da República? Olha, muita gente dizia que era impossível combater a corrupção no Brasil. Veio a Lava Jato e mostrou que era possível. Durante meu período no Ministério da Justiça, diziam que o crime organizado era invencível.
Nós tivemos uma postura extremamente rigorosa frente ao crime organizado. Muitas dessas pessoas que não acreditam no atual projeto também não acreditavam no que foi realizado no passado. Então, como eu disse, é um projeto consistente, é um projeto vigoroso. Nós estamos trabalhando esse projeto com humildade, mas também com confiança crescente. Não existe essa questão de prazo, de validade. A única coisa que existe é que nós, né, eu coloquei meu nome à disposição, disse muito claramente que estou à disposição para liderar esse projeto, né, não tenho nenhum receio, medo ou qualquer espécie de preocupação em fazer o que for necessário, claro, dentro dos princípios e valores que são nosso compromisso para avançar com esse projeto, certo? Mas nós temos também ali alianças a serem construídas, né? Isso tem todo um discurso entre outros possíveis candidatos e diálogos e um compromisso de que aglutinação em relação a quem tiver melhores condições de vencer os extremos. Eu acredito que a aglutinação vai se dar dentro da minha liderança. Agora, eu não tenho essa ambição pessoal de entender, de colocar os meus interesses acima do interesse do país, e o interesse principal do país é evitar os extremos, que nós sabemos que são extremos da corrupção, que são extremos do autoritarismo, que são extremos extremamente ruins para o futuro do país. Então, o único compromisso que eu tenho é esse. Quem seria o seu vice, Moro? Ah, isso é muito cedo, né, para ter esse tipo de discussão. Mas dá uns 5 nomes aí. Não, impossível. Qual seria a característica desse vice? Qual seria a característica do vice? Ele teria que ser o quê? Complementar de que maneira? Quais são as fragilidades que você acha que tem, que precisam ser complementadas por um vice numa chapa eleitoral? O projeto precisa ser complementado não só pelo vice, mas por muitas pessoas, né, sejam por especialistas que tenham conhecimento específico que eu não tenho, eu aprendo, né? Eu falo brincando que eu montei um grupo de pessoas que a gente tem discutido políticas públicas de várias especialidades e eu tenho participado dessas reuniões, porque eu vejo isso também como uma oportunidade de crescimento pessoal, de eu aprender e tomar as melhores decisões quando for o momento necessário, assim como de alianças políticas de pessoas que podem complementar, né, que vão auxiliar. Não existe nenhum projeto aí de si mesmo. Então não é só uma questão de vice, mas uma questão de várias pessoas. Quanto ao vice, eu acho que a decisão sempre responsável é não a perspectiva eleitoral, né? A tentação óbvia é você escolher um vice que possibilite que você ganhe as eleições. Mas você tem uma responsabilidade com o país. O vice existe porque existe uma possibilidade do presidente acontecer alguma coisa com o presidente e o vice ter que assumir. Então, acho que a primeira decisão é ter um vice que tenha a capacidade de assumir o país caso aconteça algo com o presidente. Eu acho que essa é a preocupação fundamental. O Mandetta podia ser esse vice, não? Olha, eu tenho uma grande admiração pelo ministro Mandetta, né? Tenho mantido conversas com ele, tenho um apreço pessoal. Eu acho que ele tomou uma decisão muito corajosa ao sair do governo, nas circunstâncias que saiu, também defendendo ao modo dele os princípios e valores. E ali havia uma grande preocupação, porque nós estávamos num momento de crescimento da pandemia, e ele queria fazer um trabalho e via que esse trabalho tinha uma oposição absoluta do presidente da República, e ali estava em jogo a vida das pessoas. Então como é que você vai continuar sendo ministro da Saúde num governo com políticas absolutamente equivocadas em relação ao controle da pandemia? E o ministro Mandetta tomou a decisão certa, com um ônus pesado, né? Porque no contexto hoje de polarização, no contexto desse acirramento dos sentimentos, nessa propagação do ódio, ele pagou um preço terrível quando saiu do governo. Assim como eu, né, uma semana depois, também paguei, né? As críticas foram pesadas, muitas mentiras, muitas falsidades, muitos fatos alternativos, então ele tem todo o mérito de ter tomado uma decisão difícil e ter feito a coisa certa. Quanta gente faria isso, né? Quanta gente abdicaria de um cargo de ministro para fazer a coisa certa? Não é algo assim tão trivial, ainda mais no contexto atual.
Não é? Moro, no caso da epidemia de Covid, você também assumiu uma posição que ia contra a demência bolsonarista, né? Hoje mesmo, o filho do presidente reproduziu um vídeo seu em que você dizia que ia enfiar na cadeia os infratores, aqueles que desobedecessem, ou poderia enfiar na cadeia, aqueles que desobedecessem o isolamento social, a quarentena, era a atitude certa, evidentemente. Se isso tivesse sido seguido, o Brasil teria perdido muito menos gente do que perdeu. Isso você tem que reivindicar essa tua posição durante a campanha eleitoral, porque os brasileiros entendem isso, eles sabem disso, sabem que o Bolsonaro foi um assassino atroz e responsável por grande parte das 600 mil mortes, e você estava do lado certo, não só com o Mandetta, mas na adoção dos princípios certos, nesse caso do isolamento social, etc. Você nunca falou com o Bolsonaro sobre... Você suspeitou em algum momento que ele tivesse um projeto demente de imunidade de rebanho, de propagação, de difusão do vírus, para contaminar o maior número de pessoas e conseguir, assim, revigorar a economia, apesar da mortandade? Diogo, você chegou a falar com ele? Diogo, esse é um ponto que eu fico com consciência bastante tranquila. Isso não tem nada a ver com eleições, com projeto político, tem a ver com a questão do passado. Então, eu sempre defendi dentro do governo, a meu ver, a posição correta. Claro que aquelas políticas de distanciamento social traziam um ônus para as pessoas que não deve ser ignorado. Havia um impacto, né, na renda, na economia, na própria educação, que tinham que ser enfrentadas com políticas públicas consistentes, entre elas os próprios programas lá de auxílio, de transferência de renda, que foram importantes, mas nós não poderíamos ignorar os riscos da pandemia, porque nós estamos falando de vida das pessoas. Tivemos um número muito grande, infelizmente, de vítimas, né? Mais de 600 mil vidas de brasileiros foram perdidas nessa pandemia. Poderíamos ter perdido menos vidas, né? Isso é algo que realmente entristece. Eu saí do governo no começo, ainda da pandemia, ainda em abril, sim, mas até eu sair eu sempre defendi dentro do governo as posturas corretas. E a minha opinião era, nós temos hoje um conhecimento da pandemia, do coronavírus, que nós não tínhamos lá em abril ou março de 2020. O que eu argumentava, e falei isso pessoalmente para o presidente várias vezes, tá? E tem testemunhas disso, e também era a minha posição dentro do governo, que nós tínhamos que ter uma postura cautelosa. Se nós não sabemos os dobramentos, nós temos que pensar no pior cenário possível. E o pior cenário possível exigia que nós tomássemos medidas que prevenissem a morte de brasileiros. Eu, então, dentro do governo, embora não fosse a minha tarefa principal, eu sempre apoiei, né, as propostas que vinham do ministro Mandetta, que eram propostas fundadas ali na ciência. Claro que havia todo um desconhecimento, mas era ciência e uma avaliação do pior cenário possível. Vamos poupar vidas, vamos trabalhar com a ciência. Distanciamento social era necessário, certo? E nós precisamos sim amainar essas consequências do distanciamento social com políticas públicas consistentes. Parte delas foram tomadas, muitas delas com atraso, e outras foram tomadas de maneira insuficiente. Agora, graças a Deus, eu tenho uma consciência tranquila quanto à correção das minhas posições dentro do governo no período da pandemia. Moro, perdão, pode perguntar, Mário. Posso perguntar? Não, pergunta. Eu vou perguntar aqui de política pública. Não sei se é complemento. Tá bom. Não, para além do Afonso Celso Pastore, que você disse que o aconselha economicamente, né? Revelou isso. Quais são os outros nomes que estão assessorando você? Bem, existe um grupo que é um Ou grupo... é secreto? Não é nenhum grupo de conspiração. Existe um grupo, tá, de estudiosos extremamente qualificados, tá, que têm trabalhado nesse projeto. Eu tenho participado das reuniões. Eles têm atraído semanalmente ou até diariamente mais pessoas.
Eu também tenho falado com outras pessoas, mesmo fora do grupo, com o conhecimento do grupo, porque é sempre um aprendizado. Nós conversamos, nós temos que ouvir as pessoas, tá? Eu tomei a liberdade, falando com o grupo, posso revelar um nome? Aí fui autorizado e fiz essa revelação. Porque a partir do momento que você revela um nome, né, aquele campo de tranquilidade dessa pessoa diminui bastante. Que ela passa a ser sediada pela imprensa, pelas pessoas. Naturalmente. E nesse contexto que nós temos hoje no país, infelizmente até com risco de retaliações, né? Então nós chegamos a um cenário no Brasil que as pessoas têm medo, né? Tem medo de dizer o que estão fazendo, dizer o que pensam. Isso a gente tem visto em algumas instituições, Polícia Federal, Ministério Público Federal, mas também acontece no setor privado. Então eu vou me reservar, Mário, pedindo vênia, né, pedindo a sua compreensão e não revelar outros nomes no presente momento. Tá bem, No momento certo, todos os nomes vão ser revelados, não tem problema nenhum, né? São todas pessoas com as quais eu me orgulho de estar me relacionando. São pessoas altamente qualificadas. Mas vamos segurar um pouquinho mais a informação. Tudo bem, você não quer dizer os nomes, mas que áreas são consideradas estratégicas para você? Porque nós tivemos um desmonte absoluto no governo Bolsonaro, um desmonte absoluto de todas as políticas públicas, meio ambiente, educação, né? A gente mencionou a saúde. Para onde você olha, técnicos foram substituídos por militantes, né? Você pega o IBAMA, por exemplo, você tirou engenheiro ambiental e substituiu por PM. E, obviamente, isso tem uma consequência prática, né, negativa, que a gente está vivendo, não só no Brasil, que é consequência prática, né, e também de imagem, né, no exterior. Enfim, a gente tem acompanhado, tem noticiado, a imprensa inteira tem se dedicado a isso. Eu não sei, eu imagino que o meio ambiente seja um dos temas estratégicos que você esteja aí com algum especialista. Quais mais? Eu recebi muitas perguntas de muitos setores interessados nisso. Educação inclusiva, né? Você tem um ministro que quer tirar alunos especiais de dentro da sala de aula. Um sujeito absolutamente debilóide, né? Você tem, na área de ciência e tecnologia, você tem também um astronauta lá, que é um turista espacial, que nunca foi astronauta de verdade, que também virou as costas para a ciência, estava aí oferecendo vermífugo, né, para tentar combater a pandemia de Covid. E a gente tem, então, um esvaziamento do CNPq, a gente tem um esvaziamento de cérebros, você tem uma evasão de cérebros de pesquisadores que foram retirados, arrancados dos seus lugares, que faziam um trabalho técnico. Eu imagino que você seja um sujeito de perfil técnico. Você espera recolocar essas pessoas, reconvocar essas pessoas que tenham esse perfil técnico? Quais são esses temas principais que esse grupo, que especialistas você tem nesse grupo? É um projeto de reconstrução do país. Nós precisamos ter um projeto de país e seguir adiante. O que nós temos hoje é Manaus sem rumo, tá? Sem direção, e as pessoas com poder, muitas vezes pensando nelas mesmas, nos projetos pessoais, seja eleitorais ou sejam os projetos mais imediatos. Então, esse projeto de reconstrução, existe um programa que ele está sendo construído. A lista de urgências é enorme. Cultura, por exemplo, a parte do agronegócio é fundamental, porque traz uma pujança econômica para o país, que é importante. O grande erro, talvez, é esse governo tratar, como tratava também o governo do Partido dos Trabalhadores, aquela ideia do nós contra eles, né? Que você pode transformar a política em uma coisa de amigo e inimigo. A própria questão da agricultura e da preservação do meio ambiente. É possível você ter, né, políticas públicas consistentes para ambos e buscar uma conciliação, né, entre as demandas de ambos os setores. É possível você explorar, né, as nossas terras, e a nossa agricultura é fantástica, talvez seja umas atividades econômicas do Brasil que atingiu o maior nível de eficiência econômica comparativa com outros países, e ao mesmo tempo você preservar o meio ambiente, até porque isso também é fundamental para você preservar os mercados estrangeiros, para que você não tenha retaliações,
nas nossas exportações. Agora, existe uma série de prioridades. Eu diria hoje, um dos principais problemas que o Brasil enfrenta é o aumento da inflação, né? Nós temos uma inflação que tem crescido, que vai fazer, e já está fazendo, que o Banco Central aumente os juros para controlar a inflação, e isso vai gerar uma recessão, ou, no mínimo, uma estagnação econômica. Isso vai afetar a renda das pessoas, né? Isso significa o quê? Menos emprego, menos salário, menos comida no prato. Então nós temos que ter uma política macroeconômica consistente. O que o governo está fazendo no momento? Ele está arrebentando o teto de gastos, mostrando que ele é responsável do ponto de vista fiscal, mostrando que ele vai sacrificar tudo para obter a reeleição. Eu concordo totalmente, né, com o aumento do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família. Até acho que o certo seria nós voltarmos lá a ter o Bolsa Escola, o nome, né, porque eu acho uma coisa ridícula você mudar o nome dos programas para você negar o mérito das políticas anteriores. Mas, enfim, aumentar os programas de transferência de renda, tudo bem. Aumentar os beneficiados, tudo bem. Mas precisaria necessariamente arrebentar o teto de gastos e, com isso, gerar inflação, combustível a quase R$7, por exemplo, e gerar aumento de juros e diminuir o crescimento econômico? Então, primeira coisa é resgatar o equilíbrio macroeconômico do país, porque isso é uma condição para prosperidade. Agora, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E a partir do momento que você consegue um projeto consistente e fazer políticas públicas importantes, isso vai ajudando nas outras, vai gerando ali um ciclo virtuoso. Então, cultura, agricultura, indústria, combate à corrupção, o resgate da credibilidade das nossas instituições, tudo isso a gente pode falar que é prioritário, né? Agora, o primeiro ponto é ver o que está atormentando as pessoas no presente momento. E são as condições econômicas muito ruins. Como é que você faria? O que você faria no lugar do Bolsonaro hoje? PEC dos precatórios. Você é a favor da PEC dos precatórios? Acho que essa PEC dos precatórios você a gente pode chamar... reduziria as emendas de relatoras, as chamadas emendas secretas? Que tipo de fórmula? Porque no frigir dos ovos a gente está falando de números, né? Então você está furando o teto, está estourando o teto porque você não tem espaço fiscal. E você não tem espaço fiscal porque a máquina continua inchada. Que tipo de decisão prática hoje, se você fosse o presidente, você tomaria nesse caso específico para pagar um auxílio emergência, um Auxílio Brasil, um Bolsa Escola, Bolsa Família, não importa, a bolsa que for de R$400 para garantir a assistência a essas milhares de pessoas que passam fome e, ao mesmo tempo, manter a responsabilidade fiscal? Primeiro ponto, é fundamental. No cenário econômico difícil que as pessoas estão sofrendo, nós temos visto aquelas imagens, né, de pessoas com dificuldade até para comer, né, buscando lá restos de comida, buscando lá ossos sem carne para poder sobreviver. Então é urgente que nós tenhamos políticas sociais que possam enfrentar essas dificuldades, entre elas o aumento dos benefícios dos programas de transferência de renda. Esse é um ponto. Agora, o que é questionável é a necessidade de se arrebentar o teto de gastos para fazer isso. Não é. Tá? O Podemos, tá? O senador Eurovisto Guimarães, apresentou uma PEC, semana passada, PEC 41, 2021, tá? Que permite a ampliação desses benefícios sem arrombar o teto de gastos. Porque se você arrombar o teto de gastos, primeiro, a tua reputação, a tua credibilidade fiscal vai a zero. Quando foi aprovado o teto de gastos lá atrás, houve uma queda expressiva da taxa de juros. Isso propiciou investimentos no crescimento econômico do Brasil, seja privado ou seja público. Quando você, então, agora rompe com essa política, com o teto de gastos, a consequência vai ser o aumento de juros. E o aumento de juros vai gerar o quê? Menor crescimento econômico ou até mesmo recessão, que é uma hipótese que algumas instituições financeiras ou analistas econômicos estão colocando. E recessão aqui, vamos explicar bem, né, para o telespectador. Recessão significa menos emprego, menos renda
menos prosperidade, né? Ou seja, há alternativas para se garantir esses benefícios sem gerar essas consequências colaterais tão negativas para os brasileiros. O Podemos, do Senado, fechou questão contra a PEC dos precatórios, mas com responsabilidade, apontando uma alternativa de aprovação da PEC 41 para viabilizar o aumento desses benefícios, né? Porque está sendo utilizado uma espécie de cavalo de Troia, né? Da necessidade de aumento dos benefícios, que nós concordamos, mas com isso está rompendo aí o teto de gastos. Há despesas ali previstas que não são necessárias. É possível sempre uma alocação melhor dos recursos. A própria questão aqui mencionada de emendas de relator é algo absolutamente desnecessário, não é prioridade do país nesse momento. Ou seja, nós vamos garantir emenda do relator, aumento do fundo eleitoral ao custo de uma recessão, né? Os políticos, a classe política, nós conseguimos convencer as pessoas que isso é necessário. Quando o desemprego aumentar ali na adiante, qual que vai ser a resposta que as pessoas vão poder, a classe política vai poder dar para as pessoas? Eu acho que o Podemos está apresentando a resposta correta. Aí, mais um dos motivos pelo qual eu me orgulho de estar no Podemos. Nós vamos defender a coisa certa. A coisa certa é aumentar os benefícios, Auxílio Brasil e Bolsa Família, sem, no entanto, fazer isso arrebentando o teto de gastos. E é possível sim fazer. Diogo, Mário, alguma pergunta? Eu tenho uma ultimíssima pergunta rapidinha. Quando é que você entendeu que o Bolsonaro ia passar uma rasteira em você e se acertar com o Centrão? Qual foi o momento exato? Foi na tramitação do pacote anticrime, na escolha do Aras? Qual foi o que deu clique na tua cabeça e você entendeu, esse cara vai me trapacear? Eu tenho que aproveitar aqui a pergunta, Diogo, e tomar liberdade. Eu escrevi um livro, tá, que não é uma autobiografia, mas contém relatos da minha passagem no governo e durante a Lava Jato. E também alguns episódios da minha vida anterior como juiz, né? E sempre fala do caso da Lava Jato, mas eu trabalhei no caso Banestado, eu tive casos envolvendo o grande traficante de drogas, tive um caso, por exemplo, envolvendo a quadrilha do Fernandinho Beiramar. Então acho que são episódios bastante interessantes e eu conto toda a história ali, né, com detalhes, inclusive os motivos da minha saída do governo. O que aconteceu foi o seguinte: eu acolhi a oportunidade pelos motivos que já mencionei. Eu vi uma chance. Veja, mais de 50 milhões de brasileiros elegeram um novo presidente. Havia ceticismo, havia desconfiança? Sim, mas também havia esperança de que pudesse dar certo. E os primeiros movimentos foram de nomear pessoas qualificadas, o ministro da Economia, ministros das áreas técnicas. Então havia uma expectativa de uma mudança no país. Eu assumi com essa missão, apresentei projetos nessa linha. As ações que foram tomadas no Ministério da Justiça eram todas consistentes com os princípios que me levaram a aceitar a decisão de ir para o governo. Paulatinamente, no ano de 2019, a minha percepção foi que a minha pauta estava sendo sabotada, né? Se você tem resistência no Congresso, isso é algo normal. Nós temos uma separação dos poderes. Se você tem dificuldades, às vezes, nas cortes de justiça, no Poder Judiciário, isso é normal, faz parte da separação dos poderes. Tem que se dialogar e tem que se trabalhar para vencer essas dificuldades. Mas quando você começa a sofrer sabotagem do próprio presidente do Palácio do Planalto, aí tem alguma coisa de errado. E eu comecei a perceber isso durante o ano 2019, primeiro na questão envolvendo o COAF, depois nas declarações públicas do presidente querendo interferir na Polícia Federal, isso já em agosto lá de 2019, na falta de apoio ao projeto anticrime. O projeto anticrime tramitou no Congresso, ele foi aprovado ali em dezembro de 2019, foi para veto presidencial, sanção ao veto presidencial. O presidente não vetou
algumas medidas que infelizmente minavam o combate à corrupção que haviam sido inseridas pela Câmara dos Deputados durante a tramitação. Então ali eu já tinha perdido a confiança. Mas eu também acreditava que a minha permanência no governo ainda assim era importante, que eu queria preservar a Polícia Federal de qualquer espécie de interferência. Claro que não é só uma questão da instituição, Polícia Federal, mas também porque eu entendia que aquilo era importante para o país, né? Preservar a Polícia Federal para que ela pudesse realizar o seu trabalho e não ter a sua atividade desvirtuada. Então eu fui estendendo minha permanência no governo até um momento limite em que há essa interferência e eu decido realmente sair, porque aí não faria mais sentido eu permanecer no governo, né? Então, basicamente, enfim, já em 2019 já tinha essa percepção. Agora, enquanto você é ministro, Diogo, do governo, você está lá, acho que não cabe você ficar criticando publicamente o presidente ou externando essa discordância. Então você tem que fazer o seu trabalho. E eu internamente defendi as minhas posições com muita veemência, certo? Não só da minha pasta, mas nas outras pastas em que eu entendia que havia um ponto fundamental que eu deveria me pronunciar, como no caso da pandemia, até que chegou um momento limite que eu disse, olha, não faz mais sentido eu ficar. Se você estava ficando para evitar interferência e o presidente te pula você para fazer essa interferência, né? Então aí você tem que sair. Vamos pensar, né, o que nós pensaríamos se tivesse havido o mesmo nível de interferência durante governos anteriores, durante a Operação Lava Jato. Seriam inaceitáveis. Houve tentativa. Houve tentativas, mas não houve sucesso. Moro. E eu sempre tive presente assim, enquanto eu estou com o ministro da Justiça, eu sou um garante contra qualquer espécie de interferência. Porque eu não interferia. Eu escolhi pessoas técnicas para trabalhar lá. Eu não ficava conduzindo investigação, ou pedindo que investigasse X ou Y, ou pedindo qualquer espécie de coisa inapropriada. Porque ninguém faria isso enquanto eu fosse ministro. Entendeu? Ô, Moro, só uma coisa. Nessa cronologia aí que você fez para o Diogo, tem um ponto aí que me causa alguma dúvida. Porque em 16 de fevereiro de 2020, a sua esposa deu uma entrevista ao Estadão e que disse, abre aspas, sou pró-governo federal. Eu não vejo o Bolsonaro, o Sérgio Moro. Eu vejo o Sérgio Moro no governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu vejo uma coisa só. Fecha aspas. Bom, a esta altura do campeonato, segundo a sua cronologia, você já havia percebido, embora ainda permanecesse no governo, que o Bolsonaro estava sabotando o seu projeto. No entanto, a sua esposa dá essa declaração e isso parece um pouco contraditório em relação a essa cronologia que você nos deu. Você poderia explicar essa declaração da sua esposa em fevereiro de 2020? Mário, muito claramente, eu adoro minha esposa, tenho uma confiança absoluta ainda bem, na minha esposa. Ainda bem que você está falando isso. Né? A gente tem 22 anos de casados, 2 filhos, né? Nós temos uma parceria fundamental. Ela ali se expressou mal nessa entrevista, mas o que havia ali, veja, mesmo eu não colocava essas discordâncias em relação ao presidente de maneira pública. E havia um movimento da imprensa que percebia que havia esse desconforto. O próprio antagonista publicava ocasionalmente notícias informando, olha, a relação não vai bem, né, entre o presidente e o ministro. Agora, eu como ministro, eu não posso simplesmente confirmar esse tipo de notícia. E, na verdade, o que eu queria fazer era construir. Enquanto eu estava dentro do governo, sempre havia uma chance, uma possibilidade de construir o projeto e tentar fazer as coisas melhorarem. Então, a minha esposa, a Rosângela, quando deu essa entrevista, ela foi um pouco nessa linha, tentando, vamos dizer assim, deixar... É muito claro que eu não sou o presidente Bolsonaro, eu sou uma pessoa muito diferente do presidente Bolsonaro. Mas naquele momento era uma oportunidade para diminuir as arestas. Então, o que ela estava querendo dizer, olha, que o ministro, né, no caso eu não sou uma oposição dentro do governo.
porque as minhas discordâncias eram colocadas internamente, não publicamente. Então foi esse sentido que ela quis colocar. E aí houve todo realmente não se expressou tão bem naquele momento, né? Uma pessoa extremamente qualificada. Mas assim, pra gente que não é político, né? Agora eu estou entrando na política, não vou ficar falando que eu não sou político. Estou entrando na política e acho que tem que construir a solução do país através da política. Mas nós que não somos treinados, seja em discurso ou seja em entrevista, muitas vezes a gente tem dificuldade, pode cometer alguma gafe, algum equívoco. O que não muda, aquilo que nós somos e aquilo que nós acreditamos. Isso é fundamental. Uma coisa só é você e a sua esposa, né? Melhor dizer, é melhor por aí o discurso. Deixa eu te perguntar, muita gente aqui mandou questionamentos sobre teus posicionamentos políticos, ideológicos, se você é a favor dessas pautas conservadoras. Tem gente dizendo, você é desarmamentista, é a favor do aborto, é isso, aquilo. Eu, particularmente, não gosto dessa discussão porque ela acaba desviando o foco da discussão maior, que é você gerar emprego, alimentar as pessoas, fazer com que a sociedade prospere, né? Mas eu não posso me furtar a não dar vazão a esses questionamentos. Então, como é que você se posiciona nesse espectro político? Até porque eu não acredito muito nisso. Eu acho que aqui no Vamos Ver é tudo disputa de poder e de dinheiro, né? Você, quando vai ali para o chão da fábrica, ali no Congresso, você vê que as ideologias elas são deixadas para o ambiente acadêmico. Mas, obviamente, você tem pautas que são de interesse coletivo. Como é que você se posiciona nesse espectro político, ideológico e em relação a essas pautas especialmente? Bem, do ponto de vista econômico, eu até já mencionei que eu tenho uma visão liberal. Acredito na livre iniciativa, na livre empresa. Eu entendo, não obstante, que o Estado tem um papel importante regulador, nem tanto como produtor de bens e serviços que possam ser providos de maneira adequada pelo setor privado. Mas, igualmente, vejo a necessidade da presença do Estado para a produção de alguns bens e serviços. Vamos colocar saúde. É importante você ter um sistema privado, mas também um sistema público. E nós vimos aí como foi importante o nosso sistema público durante a pandemia do coronavírus. Até já mencionei e reitero isso, né, publicamente, os heróis que foram os médicos, os enfermeiros, os cientistas, o Brasil, né, as pessoas, o povo brasileiro, os brasileiros devem muito a esses profissionais. No campo dos costumes, eu sou um pouco conservador. Agora, o conservadorismo pessoal, né, não significa que nós não tenhamos também que ter uma visão, vamos dizer assim, em relação às pessoas que pensam diferente, nós temos que respeitar esses outros posicionamentos. Temos que respeitar todos ali os entendimentos. E muitas vezes o Estado não tem nada a ver com isso, de interferir nas escolhas fundamentais das pessoas. Né? Então, como eu me colocaria, né, nesse aspecto? Eu tenho uma posição mais conservadora, né, do que talvez, acho que é uma posição mais média em relação à população brasileira, mas eu também tenho uma visão de que nós não podemos discriminar ninguém, de que nós temos que tratar todo mundo com respeito, de que nós temos que adotar também políticas inclusivas, né, para que nós tenhamos aí uma sociedade que não deixe ninguém de lado por pensar diferente ou se comportar de maneira diferente. Bom, vocês têm mais algumas perguntas aí, Mário? Não, só mais uma. Em relação a essas políticas inclusivas, você é a favor de política de cotas, Moro? Política de cotas? Nós temos hoje cotas, né, para acesso ao nosso ensino superior. Foi algo aprovado lá anteriormente e eu vejo como positivo. Tá, a adoção de políticas de cotas, porque, como eu disse, eu acredito nas pessoas que elas têm um potencial, mas nós temos também que considerar que existe uma desigualdade de oportunidades. Então, parte dessas políticas de cotas visam compensar desigualdades iniciais para permitir acesso às pessoas a esses serviços públicos universais. Então, cotas, por exemplo, na universidade para alunos da rede pública é algo assim positivo. Para minorias também é algo positivo. Nós não podemos ir ao extremo, porém, de retirar a possibilidade, né, de todos os grupos
poderem ingressar nas nossas universidades. Claro que isso significa também, nós não podemos deixar de lado a necessidade de melhorar as nossas escolas públicas. Eu nasci em Maringá, no interior do Paraná, uma cidade do norte do Paraná, tem uma presença de agricultura muito forte e também da agroindústria ali. Eu estudei boa parte da minha vida na escola privada, eu sou filho de professores, tá? Mas eu também estudei em escola pública. Na época que eu estudei em escola pública, em Maringá, a qualidade era equivalente da escola privada. Tá? E isso era a realidade, muitas vezes, das escolas do país. Nós temos que retomar isso. Se isso foi possível no passado, também é possível no presente. Nós precisamos melhorar a qualidade, porque o futuro, né, do país, no fundo, depende, isso parece um chavão, mas é importante, depende da educação. E nós sempre queremos que nossos filhos tenham, vamos dizer, um futuro melhor do que o nosso. Isso depende fundamentalmente das nossas escolas. Bom, a gente poderia prosseguir aqui com vários questionamentos, mas eu acho que o tempo também se esgota. Mário, Diogo, obrigado aí pela participação. Eu quero agradecer o Moro. No papo. Obrigado, Moro. Eu agradeço, né? É sempre um prazer aqui falar com o antagonista, também junto com ele a Cruzoé, para mim é sempre uma grande satisfação. E é um momento que a gente tem que aparecer e falar, explicar para as pessoas, né, o nosso projeto, o projeto que a gente quer construir. Então eu sou todo agradecimentos. E você é colunista da Cruzoé, assinem a Cruzoé, vocês que estão vendo nossa entrevista aqui com o Moro. Eu não sei se pode fazer. Eu não sei se pode fazer propaganda comercial aqui, se eu posso fazer. É pidão. O Diogo é pidão. Moro, não tem jeito. O Diogo é pidão. Não tem jeito. Não, perfeito. Mas de fato, uma casquinha aqui. Eu escrevo uma coluna quinzenal na Cruzoé. Amanhã até deve sair uma nova coluna, no qual eu discuto até o tema da PEC da recessão. E a Cruzoé, assim como o antagonista, tem jornalistas muito qualificados. E esse é um ponto até que gostaria também de reiterar, né? Quando eu mencionei lá, com caridade para todos, sem malícia contra ninguém, a gente precisa também resgatar o respeito à imprensa. Isso é fundamental. Seja a imprensa que é um pouco mais simpática, seja a imprensa que às vezes é severamente crítica. Nós, infelizmente, ultrapassamos algumas linhas. Isso já acontecia no governo anterior. O governo do Partido dos Trabalhadores era extremamente hostil também à imprensa e chegava a propor lá controle social da imprensa. Não sei o que isso significa, acho que é controle por, sei lá, é ideológico, né, da imprensa, remoto. É uma censura disfarçada. É o controle remoto que o Lula gostaria de ter para poder desligar alguns canais. Isso é inaceitável, mas também são inaceitáveis essas agressões que nós vemos hoje cotidianamente contra a imprensa. Não faremos isso. Você vai lançar teu livro agora, quer fazer um merchan do teu livro também? Faz aí. Quais são as datas de lançamento, os locais, Você vai lançar quando isso? Agora, início de dezembro? O livro está disponível à pré-venda na internet, nos principais sites, e vai estar disponível fisicamente para o final do mês, começo de dezembro. E nós vamos ter lançamentos iniciais em 4 capitais. Curitiba, no dia 2 de dezembro. Recife, no dia 5 de dezembro. Dia 7 de dezembro em São Paulo. E dia 9 de dezembro no Rio de Janeiro. No próximo ano, nós devemos retomar o lançamento desse livro em outras capitais e outras cidades do país. Então, quem quiser entender um pouquinho do teu pensamento mais macro, compra o livro, não é isso? O livro não é um programa de governo, vamos colocar assim muito claramente. Tá? O livro não tem nada a ver com a questão da filiação, com esse projeto que agora me envolvi. Ele seria lançado de qualquer maneira. O livro é mais um relato dos fatos pretéritos, né, do que aconteceu na minha carreira como juiz, na Lava Jato e durante o governo. Claro que no decorrer do livro eu opino sobre variados assuntos, mas está longe de ser um programa de governo, algum projeto, não tem nenhum propósito eleitoral aí esse lançamento. Muito bem. Bom, Moro, obrigado pela tua presença aqui no Papo Muitíssimo obrigado. 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 Eu agradeço a participação
de todos vocês que acompanharam a entrevista aqui no Papo Antagonista, nessa edição especial. Hoje não tem noticiário, hoje é só a entrevista. Vocês aqui do chat, todo mundo que enviou pergunta, né, para o Moro, a gente procurou sintetizar aqui, pegar as mais referenciais e fazê-las aqui ao Sérgio Moro. E, obviamente, agradeço sempre a companhia de vocês. Amanhã tem mais Papo Antagonista, amanhã tem Cruzoé. Então, até o próximo programa. Boa noite.